tudo bom? Imagine a seguinte situação. Você está no seu condomínio, vai manobrar o seu carro para tirar ele da vaga. E aí está escuro, você não enxerga muito bem. Na manobra, você acaba batendo em outro carro. Só que tem um detalhe, esse outro carro está estacionado em um local proibido. E aí, de quem é a culpa? Quem vai tirar essa dúvida para a gente é o consultor jurídico do Secov, Norberto Lopes, que está aqui mais uma vez para falar com a gente. Norberto, quem mandou essa dúvida foi Lourdinha Ferraz. Ela mandou para a gente através do Facebook. E essa história que ela conta aconteceu com o sobrinho dela. E aqui na história que ela mandou para a gente, ela diz que a desculpa para esse outro visitante que deixou o carro estacionado no local proibido é que ele foi subir no apartamento rápido, que não ia demorar, mas o que acontece é que houve a batida de carro. E aí, o que é que acontece nessa situação? Boa tarde, Luísa. Veja só, nessa situação, na verdade, tem duas coisas que devem ser avaliadas. Primeiro, que quem estava dando ré deveria ter tido mais atenção, certo? E o outro veículo estava também parado em um local irregular. Nesta situação, com certeza, quem não tem culpa é o condomínio, porque irregularidades foram dos condôminos. Entre eles, devem assumir a culpa concorrente, ou seja, cada um deles assume seu prejuízo, ou se não concordarem com a culpa concorrente, vão ter que procurar realmente a demanda judicial. E aí é interessante lembrar porque entra uma outra questão nessa história, né, que é o código de trânsito. Exato. Que no caso de quem manobrou dando ré, deveria ter tido uma atenção redobrada. Ele não teve uma atenção redobrada. Mesmo havendo a irregularidade do outro veículo, e ele não vendo, poderia ter sido um condômino passando por trás do carro. Poderia ter sido um acidente até muito maior, né? Exatamente. Outra dúvida interessante também, quem mandou pra gente também através do Facebook foi Jorge Luiz. E ele conta a seguinte história. A pintura do meu carro foi danificada por alguém do prédio que jogou algum material líquido por inúmeras vezes nele. No caso, ele diz pela varanda ou pela janela. Hoje o carro encontra-se manchado. Por não existirem câmeras que foquem as varandas do prédio, ninguém foi responsabilidade e eu paguei o preço. Estou com o carro manchado e pensando em gastar para construir a cobertura para ele. Nesse caso específico, o morador realmente que vai arcar com esse prejuízo ou pode ter alguma possibilidade dele ser ressarcido de alguma forma? Não. Infelizmente, ele vai ter que suportar o prejuízo, se ele não viu quem lançou. Agora, se ele tiver a certeza que pelo menos foi lançado do próprio condomínio, então ele vai ter a guarida realmente do judiciário em relação ao artigo 938 do Código Civil, que diz que quando o objeto é lançado de condomínio, então o condomínio é o responsável pelo prejuízo. Então é o seguinte, se ele conseguir provar que aquele dano foi causado dentro do condomínio, mesmo que ele não consiga identificar de qual apartamento partiu, o condomínio é que vai arcar com esse prejuízo. Exato. Se ficando configurado que foi algum objeto lançado do condomínio, então o condomínio vai ter que ressarci-lo. Certo. E aí, quando ele fala, estou pensando em gastar para construir uma cobertura para ele, aí você destaca que não é bem assim, né? Bem, não é tão simples. Veja só, entendo que fazer uma cobertura seria uma garagem, não é? Não poderia fazer uma garagem numa unidade residencial que pertence a um condomínio. Seria uma alteração de fachada até. Para isso, teria que passar pelo crivo de uma assembleia e teria que ser aprovado por unanimidade. Ou seja, o ideal é conversar com o síndico, com os outros condôminos para tentar encontrar uma solução em comum, né, para todos. Até porque se aconteceu com você, Jorge, muito provavelmente pode acontecer com outro condômino também de lançar algum produto e danificar o carro de outra pessoa. E aí a gente chega à última pergunta que foi enviada por Tiago através do Instagram. E aí ele diz o seguinte: semana passada aconteceram duas coisas interessantes aqui no condomínio, do qual ele é síndico. Uma pedra foi arremessada e pegou em um carro localizado dentro do condomínio. Vamos primeiro parar nessa primeira questão dele. Ele não diz exatamente de onde foi lançada essa pedra, mas aí parte mais uma vez para a questão de se foi lançada do prédio, quem... ou não. Veja só, se essa pedra ela foi lançada de fora do condomínio para dentro do condomínio, e está devidamente identificado, e eu acredito que dessa forma só por imagem, então infelizmente o prejuízo que teria que suportar seria o dono do veículo. Agora, se está comprovado que essa pedra foi lançada de dentro do condomínio, é mais uma vez o que diz o artigo 938 do Código Civil. Ok, que é a mesma questão Exatamente. do o condomínio líquido. terá que arcar com prejuízo.
E aí vamos partir para a segunda dúvida dele, que é o seguinte: o porteiro fechou o portão no carro de um morador. Com quem fica a responsabilidade do pagamento? Isso é uma situação que comumente acontece. Neste caso, o prejuízo é do condomínio, porque o porteiro é o preposto do condomínio. Então, como ele é um funcionário do condomínio, o condomínio realmente terá que arcar com esse prejuízo. E é importante lembrar que, nesse caso, se realmente o porteiro fechou, danificou de alguma forma, ele não irá ser penalizado, não é isso? Não, de forma alguma. Não poderá haver, de forma alguma, um desembolso da parte dele, ele ser descontado do salário dele, porque não tem essa previsão na convenção coletiva, como também não tem na CLT. Agora, claro, se foi uma imperícia, cabe também conversar com ele para que ele tenha mais atenção da próxima vez. Pronto, gente, é isso. A gente fica com o nosso programa dessa vez por aqui, mas sempre lembrando que o melhor caminho para tudo é o diálogo, ponderar sempre todos os lados e tentar chegar sempre a uma solução que beneficie a todos, né? A todos. A palavra de ordem do condomínio é sempre ter o bom senso. Isso, exatamente. Muito obrigada. Podem deixar sugestões para os próximos programas, dúvidas e até mais.